A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Estamos aqui para dar continuidade, com o terceiro vídeo dessa série, Pecados que Atraem a Ira de Deus. Muito bem. E hoje nós vamos continuar, no segundo vídeo. Nós demos a continuidade no Veterotestamentário, vendo no Antigo Testamento. E hoje nós vamos para o Novo, continuar no Novo Testamento, assim como a gente começou no primeiro vídeo, E nós vamos começar, meu queridíssimo, abra a sua Bíblia em Mateus. Em Mateus capítulo 12, nós vamos entrar na Sagrada Escritura, sem mais delongas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Deus abençoe você, se inscreva nesse canal, convido mais uma pessoa a se inscrever, esqueça de dar o like, pelo amor de Deus, nestes vídeos, para que possa rodar na plataforma do YouTube. Vamos lá, em nome de Jesus. Veja só, pecados que atraem a ira de Deus. Quando nós partimos para o Novo Testamento, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vemos que a coisa fica mais séria. A coisa fica mais séria porque nós chegamos, quando nós falamos do Novo Testamento, nós nos deparamos com cada um de nós. Aqueles pecados que veio o veterotestamentário, ele vem encurralando, até chegar no Apocalipse. Apocalipse mostra a condenação, mostra o destino. Os santos para Jerusalém Celeste, os satânicos, para o lago de fogo. Muito bem, vamos lá. Quando nós nos deparamos com o centro da Bíblia, que é o Evangelho, pois o Evangelho é Cristo vivo, nós nos deparamos com aquilo que o Senhor Jesus começa falando do pior pecado que existe dentro da Sagrada Escritura, que é o pecado do ímpio. E o que é o pecado do ímpio? O pecado de apostasia. Veja, por isso vos digo, verso 31, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas o que vai contra o Espírito Santo, contra a obra do Espírito Santo, não lhe será perdoado. Aqui está. Se eu vou contra o Espírito Santo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, a instituição fundada por Cristo, que é governada pelo próprio Espírito Santo, ou se eu falo mal dela, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Não existe perdão para mim nem aqui, e nem na outra vida, mesmo que eu vá para o purgatório na outra vida. Ficar lá até o dia do juízo final, não há perdão para mim. Por isso que quando Jesus mostra o purgatório a vários santos místicos, um exemplo, Santa Brígida, que era uma grande santa mística. Quando Jesus mostra o purgatório a vários santos e santas, Jesus mostra as pessoas que estão lá, há compartimentos lá, que nem primeiro e segundo andar, há lugares terríveis no inferno. Por exemplo, os que estão no purgatório, os que estão bebendo chumbo derretido no inferno, no purgatório, diz que está apenas 1 grau acima do inferno, está bem próximo do inferno. Então ali não mostrou nenhum protestante no purgatório. Quando foi mostrado também a eternidade aos grandes santos, não mostrou nenhum protestante no céu. Mas um anjo mostra a uma beata os protestantes se queimando no inferno. No caso, Lutero, o que mais sofre lá nas chamas do inferno. Os demônios, o fogo que estava sobre ele era maior, se queimando no inferno, e demônios colocando pregos na cabeça dele e batendo com martelos nesses pregos. Sofrimento terríveis do pai do protestantismo. Então, nós vemos isso acontecer, isso foi mostrado aos santos. É a prova que a Sagrada Escritura mostra, porque Lutero se revoltou contra o Espírito Santo, não só blasfemando, falando mal da Igreja Católica, como se revoltou contra essa fé católica, a perseguia. Então, muito bem, nós sabemos que mandou matar os católicos, a Inquisição protestante, que os católicos tiveram que fugir da Alemanha, Lutero e sua companhia, mandando matar, assassinar. Se o padre fosse preso por Inquisição protestante alemã e eles dissessem, se perverta ao protestantismo, deixe de ser padre, e não, ele era assassinado. Qualquer cristão católico fosse pegado, ou nega a fé católica, ou nega a fé no Santíssimo, ou morre. Eles morriam, tiveram que fugir. Por isso que chegam os imigrantes alemães nos Estados Unidos, fugindo com medo de Lutero e de sua gangue, de sua seita, dos seus sequazes. Então, muito bem, aqui Jesus está dizendo o seguinte:
no versículo 32, que não terá perdão nem nessa vida e nem na outra, o que vai contra a obra do Espírito Santo, o que blasfema contra a obra do Espírito Santo. E o que é a obra do Espírito Santo? A Igreja Católica Apostólica Romana com os seus sacramentos. Meu querido irmão, a Eucaristia, que é um dos sacramentos, é obra do Espírito Santo. Se você prestar atenção, você é uma pessoa inteligente na Santa Missa, quando o padre, que é o próprio Cristo presidindo, põe as mãos sobre o vinho e sobre a hóstia e diz: mandai vosso Espírito Santo para que essas ofertas se mudem no corpo e no sangue, mandai vosso Espírito Santo. Então ali está o Espírito Santo. Então quando eu vou contra a Eucaristia, eu estou indo contra o Espírito Santo. Quando eu digo que não confesso pecados a homem, eu não confesso pecado porque eu não dou valor ao sacramento da confissão, eu estou indo contra o Espírito Santo. Porque quem disse isso foi Jesus, que não há perdão contra aqueles que não se confessam. Não existe perdão para eles. Eles carregam perdão, o pecado eterno. Não existe perdão para eles, nem aqui nem na outra vida. Mata a cobra e mostra o pau. Vamos lá. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo aqui onde aparece o termo Espírito Santo. Veja onde aparece o sacramento da confissão, o Espírito Santo. Preste atenção, olha só. Aqueles que vocês perdoarem, os pecados serão perdoados. E aqueles que vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Aqui está, receba o Espírito Santo para isso. Então na confissão está o quê? O Espírito Santo. Está o Espírito Santo. Então, quando eu me recuso a aceitar o sacramento da confissão, eu estou indo contra o Espírito Santo. Não existe perdão. A prova é essa, ó. Não, se vocês não perdoar, se a igreja não perdoar na pessoa do padre, na pessoa do bispo, você não é perdoado. É a própria Sagradas Escrituras que não deixa brecha, amado. A própria Bíblia Sagrada, ela é clara. Eu acho que isso aqui é claro demais para nós. Não tem como remediar, não tem como costurar, não tem outro caminho a buscar. O caminho é esse, só há o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não pode mudar de caminho ouvindo a falsos profetas que mostram caminhos diferentes. Porque a igreja X mostra um caminho diferente, igreja Y mostra outra, igreja B mostra outra, e é assim essa confusão no mundo protestante. Não é? Outro dia vi uma pessoa que foi para o protestantismo confusa, porque foi para várias igrejas dizendo que lá era assim, tinha se convertido à igreja católica, voltado à igreja católica, mas continuava com a confusão que os falsos profetas de várias denominações colocaram na cabeça daquela pessoa. O caminho só é um, e é o caminho pregado pela igreja de Cristo. Quem vos ouve, a mim ouve. A igreja apostólica, a igreja que veio dos apóstolos, não é a igreja que nasce nas esquinas de falsos profetas, não. Muito bem, isso é o pecado de apostasia. É o pecado que não há perdão nem nessa vida. É o pior de todos os pecados, nem nessa vida e nem na outra. Se um assassino que mata pessoas se converter hoje, não é? Se arrepender amargamente e buscar o sacramento da confissão, ele é perdoado e vai ser salvo. Mas o apóstata não. O apóstata que foi e está nas falsas doutrinas, e nas falsas doutrinas vai morrer, ele não será salvo. A não ser que faça como nós fizemos. Nós um dia fomos para as falsas doutrinas, mas nos arrependemos, voltemos para a igreja do Senhor verdadeira, não é? Confessamos os nossos pecados, aí sim. Se acontecer dessa maneira, seremos salvos para a honra e glória de Jesus. Mas se assume o pecado de apostasia e vai para a falsa doutrina e lá morre, não existe salvação. Porque não existe salvação fora da igreja católica. Biblicamente falando, doutrinalmente falando, teologicamente falando, apologeticamente falando, não existe nenhuma maneira de salvação para protestante, não há. Todos eles que saíram da igreja católica e foram para lá cometeram o pecado de apostasia. Muito bem, não existe perdão, disse o Senhor. Então eu estou mostrando para você, rejeitar o sacramento da confissão, não recebe fora o sacramento da confissão o perdão de Deus. Estou trazendo esses pecados para que você possa entender, não é? E agora eu vou mostrar o pecado, não é, contra a Eucaristia. A mesa da Eucaristia, o altar da Eucaristia. Quando eu deixo esse altar para buscar outro altar, eu sou um idólatra. É isso que o apóstolo São Paulo fala. Vamos lá.
1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 em diante. Vamos lá. Portanto, caríssimos meus, fujam da idolatria. Que idolatria é essa, Paulo? Pare lá a orelha, ponga lá a lupa. Falo para pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. Presta atenção. O cálice de bênção que consagramos, isso é, no santo culto da missa. Santo culto da missa. O cálice de bênção, veja, da bênção, o cálice da salvação. O cálice da salvação. No santo culto da missa que consagramos, ele não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele é sim o sangue de Cristo. Continua a Sagrada Escritura. E o pão que partimos no santo culto da missa não é a comunhão, né? No santo culto da missa, só no santo culto da missa. Não é o corpo de Cristo? A comunhão não é o corpo de Cristo? É sim, Paulo, o corpo de Cristo. Então ele está indagando as pessoas que estavam se convertendo do paganismo ao cristianismo, não é? A Igreja Católica, e elas ainda iam para outro altar. Então você não pode participar dos dois altares, ou só do altar do Senhor, ou você tem que participar só do altar do Senhor, ou então só do altar falso. Porque o altar falso das heresias atuais é altar de demônio. É mesa de demônio. Mata a cobra e mostra o pau. Vamos lá. Versículo 17. Uma vez que só há um único pão, amados, só há uma única Eucaristia, que significa ação de graça. Só há um único pão vivo, descido do céu, João 6,51. Só há um, não há dois pão vivos. Só há um único pão vivo. Então, quando eu estou contra o altar, o santo sacrifício da Igreja Católica fundada por Cristo, quando eu estou indo contra, eu abandono para ir para outro altar, esse outro altar é do demônio. Porque nesse outro, mas nesse outro altar está gritando pelo Senhor, Senhor, Senhor. Aí Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E veja que nesse outro altar, né, nessa outra igreja, nessa outra doutrina, o que é que acontece lá? Expulsamos demônios em teu nome, fazemos milagres em teu nome e profetizamos em teu nome. É o que está no capítulo 7 de Mateus, versículo 21 a versículo 23, amado. Jesus dirá, nunca vos conheci. Esse altar ali não. Retirai-vos de mim, malditos. Então, quando nós tiramos a nossa fé do altar da igreja fundada por ele, o altar do sacrifício, a celebração, fazer isto em memória de mim, e a igreja faz, que será entregue, este é o meu corpo, que será entregue por vós, e a igreja entrega, e eu recuso esse corpo, essa carne de Cristo, para ir para um segundo altar, comer o pão e o que simboliza a carne e o sangue do fundador daquela seita, aí eu sou um idólatra. Por isso o apóstolo está dizendo, eu estou falando para quem tem entendimento. E se você tem esse entendimento, você vai perceber que o protestantismo é a idolatria da nova era. Não é? Vamos lá. Versículo 21. Não podeis beber do mesmo tempo do cálice do Senhor, ou seja, do sangue de Jesus, e participar da mesa dos demônios. Aquilo não é altar, aquilo é mesa. O segundo altar é mesa de demônios. O segundo altar é mesa de demônios. Isso é idolatria. Não podes participar do mesmo tempo da mesa do Senhor. Aqui está, a mesa eucarística. A mesa do Senhor, do sacrifício, o culto de adoração divina. O sacrifício de sua carne e de seu corpo. A Epístola aos Hebreus é claro, no capítulo 10, versículo 19 e 20, nós vamos entrar na eternidade através do sangue e da carne de Cristo, que como da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna, ele é claro, em João 6,54, ele continua dizendo, não podemos participar do altar do Senhor e da mesa dos demônios. Aí está. Aí está. Nós não podemos compactuar com a mesa do Senhor e com a mesa dos demônios. Então a idolatria é crer no segundo altar, porque só há um altar na igreja de Cristo, o altar do sacrifício da carne e do sangue de Cristo. Por isso que a Santa Missa é o sacrifício que se renova. É um novo sacrifício, irmão? Não. É o sacrifício, fazer isto em memória de mim. E a igreja continua fazendo, atualizando esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
Isso é idolatria. É o pior de todos os pecados, a chamada apostasia. Por isso São Paulo disse, escrevendo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Em diante diz, o Espírito Santo diz apressamento que nos últimos dias muitos vão apostatar da fé. Ou seja, o que é apostatar da fé? Abandonar a verdadeira fé para ir para essas... Abandonar o verdadeiro altar para ir para esses altares criados por homens, igrejas fundadas por homens. Isso é a idolatria da nova era. Muito bem. Presta atenção o que se segue a palavra. Diz, surgirão doutrinas diabólicas, homens impostores. Veja aí, veja. São doutrinas diabólicas. Então Paulo está dizendo que o segundo altar, que não é o altar do Senhor, é altar de demônios. Ah, mas estão gritando Senhor, Senhor lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O diabo também ora, o diabo também prega a palavra. Nós vemos isso dentro da própria Bíblia, que Satanás ora, que Satanás prega a palavra, uma farsa, distorcendo a Bíblia, como ele pregou o Salmo 90, verso 11, para Jesus em Mateus capítulo 4. Não ouvimos, não sabemos, não vemos. Então isso é idolatria. Porque ele começa, portanto, caríssimos meus, fujam da idolatria. Então o segundo altar. Então quando eu não acredito que aquela hóstia é a carne viva e o sangue vivo de Jesus, eu sou idólatra. Quando eu não acredito que naquele cálice, depois do milagre da transubstanciação, é o sangue de Jesus, se eu não acredito, eu sou idólatra. Olha o que disse São Paulo. Olha, é terrível não acreditar nisso. Olha o que disse São Paulo, não é? Continuando, no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 27 em diante. Portanto, todo aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Aqui está. Você será culpado contra o corpo e o sangue de Cristo que está no altar. O culto de adoração divina é o sacrifício da carne e do sangue de Cristo que está no altar. Se você vai cheio de pecado, se você vive no adultério, se você vive na fornicação, se você vive em qualquer vício, lá está. Você está pecando contra a carne e o sangue de Cristo que é oferecido no altar do sacrifício a cada santo culto da missa. Muito bem, continua a palavra. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O que é examinar? É reconhecer seus pecados e buscar um padre para confessar. Muito bem, aí você está abrindo a porta para poder Jesus entrar no seu coração, na sua vida, através da Eucaristia. Presta atenção. 29. Aquele que come e bebe sem considerar o corpo do Senhor está comendo e bebendo sua própria condenação. Quando você comunga Jesus na hóstia consagrada, a Eucaristia, que significa ação de graças, você, sem considerá-lo, sem reconhecer que ali é verdadeiramente Jesus, você está bebendo, comendo e bebendo a sua própria condenação. Segue-se o verso bíblico. Essa é a razão porque há entre vós muitos adoentados, fracos e muitos mortos. Aí está, muitos fracos. Por quê? Porque a pessoa vai comungar sem conhecer Jesus. A pessoa vai comungar no estado de pecado. Olha, as pessoas dizem, olha, essa pessoa era da missa. Todo domingo estava na missa. Se tivesse 100 missas no dia, ele ia às 100. E agora ele é protestante. Aí, olha aqui. Por quê? Porque não considerava, não reconhecia, não conhecia Jesus na Eucaristia. Não é? Olha, aquela pessoa era da missa, tudo, e agora olha o estado que aquela pessoa está. No estado de tribulação, de enfermidade, porque recebia Jesus de qualquer jeito. O que é que a Bíblia diz? Essa é a razão que há muitos adoentados e doentes na fé. E os doentes na fé vai para as seitas, para o segundo altar, que é o altar de demônios, diz a palavra de Deus. Então essa é a razão de atrair a ira de Deus sobre os descrentes. Nós estamos vendo isso na Sagrada Escritura. Não é? Nós nos deparamos com essas coisas, com essas realidades dentro das Sagradas Escrituras. Nós não podemos contestar essas verdades. Não é? E quando nós nos deparamos, meu querido irmão, minha querida irmã, com o livro do Apocalipse, ele nos mostra verdadeiramente, não é? Olha aqui o pecado de apostasia. Deixa eu trazer aqui o pecado de apostasia. Ainda falando da apostasia. Falando do abandono da missa. Ainda do abandono da missa do capítulo 6, agora da Epístola aos Hebreus, versículo 4. Aqueles que foram uma vez iluminados, olha só. Eles estavam na luz.
estavam na salvação, quando estavam em comunhão com o altar do sacrifício da Santa Missa. Estavam na luz. Saborearam o dom celestial, eles comungavam, eles recebiam o dom celestial. O que é o dom celestial? A carne e o sangue de Cristo, que como da minha carne tem a vida eterna. Esse é o dom celestial. Participaram do Espírito Santo, eram cheios do Espírito Santo, experimentavam a doçura da palavra de Deus verdadeira, interpretada pela igreja, pelo Santo Magistério, e as maravilhas do mundo vindouro estavam dentro dele, ou seja, a salvação. Veja, quando Jesus disse que como da minha carne bebe meu sangue, já tem a vida eterna, já tinha a vida eterna dentro dele, aí apesar disso, caíram na apostasia. Aqui está. Aqui está, a apostasia é o abandono da verdadeira fé, do verdadeiro altar do sacrifício da carne e do sangue de Cristo, para ir para um segundo altar, cair na apostasia. Olha o que diz: é impossível que se convertam outra vez, porque foram para as doutrinas satânicas, visto que de novo crucificam o Filho de Deus, publicamente o escarnecem. Aqui está. Quando eu abandono o verdadeiro altar, quando eu abandono a verdadeira fé católica fundada por Cristo para ir para uma fé falsa criada por homens, fé protestante, eu estou nada mais nada menos cometendo o pecado mortal de apostasia. É um pecado mortal que não existe perdão, a não ser que a pessoa se converta e volte para a igreja do Senhor. Não é? Então, meu querido irmão, e aí o livro do Apocalipse vai falar no capítulo 21, versículo 8, dos que vão para o lago de fogo. Se nós vemos no capítulo 20, versículo 10, diz que a fera e o falso profeta, todas as falsas doutrinas contrárias à doutrina verdadeira da Igreja Católica, já estão lá no lago de fogo. Presta atenção no que diz a Bíblia. O demônio sedutor delas foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já estava a fera e o falso profeta, onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Aqui está. Aqui está o destino dos apóstatas, dos que abandonam a fé católica para ir para essas fés criadas por homens. Aqui está o destino. Porque essas falsas religiosidades, essas falsas igrejas estão a serviço da fera. Agora o versículo 8 do 21. Quanto aos tímidos, tiveram vergonha de praticar a catolicidade, a cristandade, tiveram vergonha de assumir a fé, né? Os covardes, os infiéis. Quem são os infiéis? Aqui está, de novo falando dos apóstatas. Os infiéis foram aqueles que um dia eram fiéis, pertenciam à igreja verdadeira de Cristo e foram para igrejas falsas. Aqui está, os infiéis. Os depravados, olha só, a depravação do corpo, não é? Os depravados, a pornografia, os pecados do corpo, não é? Aqui está. Os homicidas, os assassinos, não só os que matam com as mãos, derramam sangue inocente dos outros, mas também os que matam pela língua, falando mal dos outros, odiando os outros. Quem tem intrigado é assassino, diz a primeira carta de João. E a vida eterna não é para assassino, não é? Os impuros, aqui está a impureza. A pessoa só foi templo de demônios, templo de pecado, só teve olhos para o pecado, para as delícias da carne, não é? Não lutou pela santidade, não lutou a resistir até o próprio sangue, como diz a Epístola aos Hebreus, lutando pela santidade, não. Mas ficou na impureza pecaminosa. Os malefícios, em outras traduções falam os feiticeiros, tudo que é de feitiçaria, tudo que é de bruxaria, de superstição, como Gálatas capítulo 5, versículo 19 vai relatando ali, também vai ser lançado no lago de fogo. Os idólatras, olha onde aparece aqui, ó. Os fundadores de igrejas, ó. Os idólatras, que é a idolatria do Novo Testamento. Lembre-se que nós vimos Paulo dizer que quem busca um segundo altar é altar de demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Não podeis estar em comunhão com o altar do Senhor e com o altar de demônios. Então isso é idolatria. A idolatria hoje, a idolatria maior que existe hoje é a idolatria protestante. Todas as falsas religiões são a idolatria da nova era. E todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui nós selamos. E ainda tem aqui, no capítulo 22, para encerrar, versículo 15, diz, ó:
que não entrará na cidade santa, na Jerusalém celeste, que não entrará os cães, os envenenadores, que nem eu falei no primeiro vídeo, os envenenadores, no segundo vídeo, aliás, os envenenadores, quando eu faço a tua cabeça, quando você vem para mim reclamar de tal pessoa, seja de quem for, aqui a pessoa que coloca o filho contra a mãe contra o filho, irmãos uns contra os outros, não é? Envenenadores, é as pessoas que envenenam os outros, colocando o veneno da serpente no coração da outra, colocando uma contra a outra, falando mal daquela outra pessoa, né? Olha aqui quem está aparecendo aqui, ó, no vídeo. A turma, quando eu estou gravando vídeo, eles sempre estão por aqui. Então, os envenenadores não entrarão no reino de Deus, mas irão para onde? Também para o lago de fogo. Os envenenadores, os cães, pessoas que vivem brigando, pessoas que vivem com rixas, odiando umas às outras, são chamadas de cães. E depois os envenenadores, os impúdicos, tudo o que engloba impúdico. O que engloba impúdico? Adultério, fornicação, masturbação, pornografia, não é? Cobiças, pecado contra a castidade. Isso engloba os impúdicos. Os homicidas, mais uma vez, falando nos assassinos. Falando mais uma vez aqui, os idólatras. São tudo o que é de seita falsa. As falsas igrejas. E todos aqueles que amam, preste atenção, e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Então não entra no reino. Não entra na Jerusalém celeste. Todos esses que fazem essas coisas. Cuidado, meu querido Senhor, minha querida Senhora, quando você fala mal dos outros. Ah, mas ele merece falar porque ele não presta, ele é isso, ele é aquilo. Não fale mal daquela pessoa. Porque por mais ruim que ela seja, ou por mais mal que ela seja, ela é a imagem e semelhança de Deus. Ela não é má porque ela quer. Não, porque ela é escrava dos demônios. Lembre-se da carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra homens e mulheres. A nossa luta é contra os demônios, as potestades, os príncipes dos demônios que estão nesse mundo para a perdição das almas. Não é? Por isso, para finalizar, quero fazer esta oração de São Miguel. Estamos chegando no final da quaresma de São Miguel. Para finalizar esse vídeo, rezando o exorcismo de São Miguel contra os demônios que estão nesse mundo para perder as almas. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos lá? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai o inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam no mundo para perder as almas. Amém. Precipitar o inferno a todos os demônios que andam no mundo para a perdição das almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.